Isto está a gravar o teto. Os meus cálculos estavam errados. Olhem, já nem me apetecia continuar com o projeto. Tão frustrada, tão desiludida. Eu peço desde já desculpa se isto é algum trigger, alguém. Então, errando um valor, erram tudo. Ficamos na parte em que terminamos a modelação para o Panamá. Portanto, isto é a peça A, que é a parte do topo. Isto é a peça B, que é referente à altura que o chapéu vai ter. E esta é a peça C, que é referente à pala. Qual é que é o processo agora? É a confecção e a costura. Confecção e costura é a mesma coisa. Corte e costura. Vamos começar, então, por cortar o nosso tecido. Para fazer esta parte, tenho a tesoura e o cortador rotativo. Eu não sei muito bem aquilo que me vai dar mais jeito. Esqueci-me de referir foi, se vocês quiserem fazer o chapéu reversível, como eu vou fazer, vocês vão precisar de cortar duas peças de tecido, interior e exterior, da peça A, vão precisar de cortar duas de interior e exterior da peça B e vão precisar de cortar duas de interior e exterior da peça C. No meu caso estou a fazer com dois tecidos de algodão. Se vocês quiserem fazer com outro tipo de tecido, algo um bocado mais estruturado, ganga, por exemplo, que não vejam a necessidade de colocar alguma coisa por dentro ou ter um tecido interior e até nem ser reversível, basta cortarem uma de cada e depois fazerem a construção. O que eu vou fazer agora é, vou cortar o outro e a entretela, que também é para cortar duas de cada. Volto quando terminar. A few moments later. Olhem, eu vou fazer aqui uma coisa que eu não sei se é permitida da costura, mas eu vou cortar a minha entretela desta forma que vocês estão a ver aqui. Eu preciso de 4 pedaços. 4 para a peça A, 4 para a peça B e 4 para a peça C. Portanto, eu estou a ser preguiçosa. Eu peço desde já desculpa se isto der algum trigger a alguém. Já tenho tudo coladinho, como vocês vão poder ver aqui. O próximo passo é passar para a máquina de costura e vou costurar frentes com frentes. Vou acertar só aqui, antes de passar para a máquina, as partes que estão com a entretela a sair. Eu vou começar por estas duas, fazer uma costura nas laterais, frente com frente, a 1 cm, que é a margem de costura que eu decidi. Vocês fizerem para vocês, tem que ser com a margem de costura que vocês definiram. E depois vamos começar a fazer toda a montagem do chapéu. Eu agora vou passar para a máquina de costura. O que é que eu consegui fazer até agora? A pala. Eu aqui comecei muito fininho e depois comecei-me a cansar e aumentei um bocadinho. Também consegui costurar a parte do corpo, o chapéu. Olá, malta. Cá estou eu passados 2 dias. É verdade, a vida o exigiu, não consegui voltar a pegar no nosso Panamá nos últimos dias. E na altura já vos tinha mostrado que consegui fazer todo o design da pala. A máquina não está a querer focar, não? Não te apetece? E se tentarmos assim, será que vai? Não? Assim talvez? Pronto, ela não quer focar. Temos a pala terminada e também tinha conseguido costurar os interiores. Agora eu penso que o próximo passo será unir o corpo do chapéu e por fim a parte de cima. Não sei, tenho que ir ver ao vídeo. A few moments later. Agora que fui verificar ao vídeo o que é necessário fazer é dar alguns golpes na pala. E é isso que eu estou a fazer aqui agora. Tenham cuidado para não fazer demasiado perto da vossa costura. Então vão arrebentar os pontos, como é natural. Estou mesmo ansiosa para ver isto terminado. Quero mesmo ver como é que isto vai ficar. Que algumas coisas no chapéu parecem que vão ficar tão grandes que eu fico um bocado assustada. Eu acho que fiz mais, agora que estou a olhar para o vídeo. Eu não precisava 2 de cada destas, porque cada uma vai fazer um lado do chapéu.
a desilusão de ter estragado tecido e papel. Mas se calhar posso aproveitar isto para o chapéu da minha filha. Pois é. Portanto, deixem-me corrigir aqui no meu molde que não são 2 vezes. E vou parar o vídeo do telemóvel, senão fica super longo. Ui, tu não me digas que isto está a gravar o teto. Isto está a gravar o teto. Isto esteve a gravar o teto o tempo todo. Pronto, eu não vos mostrei nada do que estive a fazer na pala, mas mostro-vos por aqui. Fazer uns golpezinhos aqui a toda a extensão. Depois, vamos precisar de encontrar os meios destes 2 pedaços que temos aqui. E depois vamos costurar certamente cada parte de cima, ou peça A, no respectivo corpo. Para achar os meios, o que eu costumo fazer é unir estas costuras e puxo até à ponta, portanto aqui há de ser um meio, faço a mesma coisa para o lado de lá, volto a unir as costuras, para garantir que está sempre alinhado e faço o corte deste lado. E vamos fazer a mesma coisa em baixo, unimos as costuras, puxar para o lado, cortezinho e para o outro lado a mesma coisa. Pronto, este está e agora fazemos a mesma coisa para o outro. Depois de acharem os meios, tanto em cima como em baixo do corpo do vosso chapéu, vão fazer a mesma coisa com o topo. Neste caso eu vou dobrar a meio, garantir que está tudo unido e vou fazer um pique em cada lado. Um pique aqui, outro pique aqui, depois dobro para o outro lado, uno estes piques, fiz e faço um pique de cada lado. Está achado o meio deste topo e vou fazer a mesma coisa neste. Hoje também saiu o vídeo da modelagem no canal e já vieram fazer um reparo, a minha querida mãezinha veio fazer um reparo, que eu uso muitos termos em inglês e eu peço desde já desculpa, não é minha intenção, nem é por mal, é porque eu estou a ver vídeos que estão em inglês e depois elas dizem o que é para dizer, no caso era seam allowance, que é margem de costura, e eu fico com aquela palavra e por muito que eu queira dizer margem de costura já não sai, é automático. Pronto, próximo passo será unir o vosso chapéu com o vosso topo. Antes de continuar, também é necessário, na área mais pequena, dar uns pequenos golpezinhos para depois juntar aqui. Feito neste, e agora vou fazer a mesma coisa neste. E agora eu vou então unir os meios do topo com os meios do corpo do chapéu e vou colocar algumas molas para depois passarmos então para a máquina. Isto vai dar tanto cocô. Está a sobrar imenso. Como é que sobra tanto? Isto não está bem. Estou a passar aqui para vos mostrar o estado do chapéu. Eu estou só a fazer este clipe porque eu quero que isto seja o mais realista possível e honesto possível. A verdade é que as contas falharam. Não sei se deveria ter testado primeiro o chapéu de outra forma, se devia ter montado se calhar um molde em papel como fiz com a necessaire no primeiro episódio, mas enquanto estava a costurar a pala junto com o corpo do chapéu, percebi-me que estava a sobrar imenso tecido. Vocês devem conseguir ver aqui que está aqui uma dobra enorme e está outra igual deste lado. Quando eu estava a gravar ali na máquina, eu até apercebi-me que estava a ficar assim e forcei as dobras para poder ter o chapéu terminado e poder pô-lo na cabeça. Eu experimentei, mas sou-vos mesmo sincera, eu fiquei tão frustrada, tão desiludida que, olhem, já nem me apetecia continuar com o projeto, para ser sincera, mas isto não pode ser assim, eu não posso desistir à primeira dificuldade e a verdade é que vai-me dar um bocadinho de trabalho ter que desfazer isto de agora, porque eu tenho que desfazer a pala toda, cortá-la e refazer outra vez. O que vai acontecer é que o tecido vai ficar todo picado, não sei se ao passar com o ferro se vai notar. Vou tentar falar com a minha mãe para ver se há outra solução. Portanto, tirar todas estas costuras que eu fiz aqui, pela pala fora, vocês veem melhor neste. Desfazer todas estas costuras, abrir, cortar. Eu penso que vou ter que tirar 4 cm, 2 de cada lado, porque já me parece estar mais uniforme e mais natural. Mas a verdade é que o molde que eu fiz parece-me estar demasiado grande para a minha cabeça. Também não ajuda a estar um bocado mal disposta, estou com algumas dores de cabeça, não dormi muito bem durante a noite, por isso pode estar relacionado com isso. Erro meu, se calhar devia ter feito um molde primeiro e experimentado a ver como é que ficava. Mesmo a parte de cima parece-me estar demasiado
demasiado grande para a minha cabeça. Pareceu-me quando eu estava a experimentar que sobrava aqui um bocadinho. O cabelo solto é capaz de funcionar. Pois vocês assim acho que não vão ver, mas está ao contrário, obviamente. Mas aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele fica um bocado enrugado. Pronto, parece-me que está a sobrar. E mesmo com a pala, como vocês veem, fica à frente dos meus olhos. E eu acho que não é bem esse o objetivo. Ok, isto não está terminado, não posso julgar efetivamente sem estar terminado. Só vos queria dar aqui a realidade de que isto não é feito à primeira, existem testes que eu não fiz. Eu fui com demasiado cedo ao pote, passei logo para o corte do tecido. Vou tentar desfazer o menos possível da pala e ver o que é que consigo fazer. E se calhar posso só até cortar e refazer. Mas é isso, malta. Muito realista, muito verdadeiro, frustração level máximo, mas efetivamente não... Acho que não vai funcionar para a minha cabeça. Mas pronto, é o mais honesta que posso ser convosco e espero voltar com o projeto terminado em algum momento. Ora então, olá de novo, malta. Voltei. Ontem confesso que estava muito chateada e muito frustrada com este projeto. Talvez estivesse aliado às poucas horas de sono que tinha tido na noite anterior a essa. Confesso que estava mesmo chateada com o outcome do projeto naquele momento. E então vamos ter que conversar. Chega aqui, anda cá, anda aqui ao pé de mim. O que é que sucede? Sucede que a modelagem estava mal feita. Como é que eu percebi? Fui ver o vídeo outra vez. E acontece que os meus cálculos estavam errados. Ou seja, a modelagem, a forma de fazer a modelagem está certa, a forma como eu calculei é que está errada. E isso, parecendo que não, faz uma diferença gigante em todo o projeto. Como vocês perceberam pelo primeiro vídeo, a modelagem é baseada na circunferência da vossa cabeça. Então, errando um valor, erram tudo. Foi esse o meu problema. Todas as peças que eu modelei, a única que ficou bem feita foi a do corpo, do chapéu. A parte de cima está uns centímetros. Na verdade, 2 centímetros maior que era suposto no total e a pala está completamente errada. O que é que eu vou fazer? Podia reutilizar isto que já tenho? Podia, mas como vocês sabem e já viram, ele está todo dourado, portanto eu já tinha feito aquelas linhas que eu gosto de ver nestas palas. Ao tirar estas linhas todas, o tecido vai ficar todo picado, vai ficar feio e eu acho que mesmo passando com o ferro não justifica. E eu acho que não justifica o tempo que eu vou perder a cortar isto, a desfazer isto, estando tecido novo. Acho que vai ser mais rápido. É isso que eu vou fazer agora. Vou cortar novamente os 2 tecidos da pala, assim como a entretela. Vou passar a ferro, vou fazer isso tudo. Vou gravar para vocês verem, mas vai ser uma coisa muito rápida. Se vocês quiserem que eu faça novamente o vídeo da modelagem e vos mostre tintim por tintim o que é que eu fiz mal e porque é que estava errado, escrevam em baixo nos comentários. Por isso, mãos à obra, porque senão não vou ter tempo de acabar este chapéu hoje. Olá malta, continuamos aqui de volta do nosso chapéu Panamá, que por esta altura já deveria estar concluído com sucesso, mas não, isto é o estado atual, ele não está passado a ferro e eu estou com puxo, portanto isto não está a sentar bem. Mas isto é o que temos neste momento, portanto, ele na minha cabeça está enorme e ontem quando estava a costurar, tentei então costurar o corpo do chapéu na pala. Vou tentar mostrar-vos aqui alguns dos pormenores. Isto eu só consegui ver depois de terminar a costura, mas basicamente ele ficou com todos estes defeitos porque o tecido do corpo do chapéu é demasiado largo em comparação com a largura que eu tenho neste momento na pala. Eu refiz a pala, eu acho que também devo ter mencionado isso ontem. Tive que refazer porque as medidas que eu tinha utilizado estavam erradas, portanto eu tive que refazer a pala e tive que refazer o topo. Acho mesmo que vou desfazer tudo e fazer outra vez com as medidas corretas. Aproveitar o máximo de tecido que possa aproveitar. Para não me frustrar demasiado, eu vou desfazer isto que está aqui. Vou retirar a pala. Minha mãe sugeriu-me tirar 1 centímetro a toda a volta da pala, que assim à partida já caberia na largura do corpo. Pode ser uma opção. Acho que vai ficar muito largo na mesma. Mas eu a esta altura do campeonato já só quero ver isto terminado. Eu já percebi que vou ter que fazer a modelagem do zero e hei de fazer a modelagem correta para outro chapéu. A outra ideia que eu tinha era desfazer a parte B, portanto a peça do corpo, e fazê-la corretamente num molde novo, ou seja, aproveitar o que está aqui, porque o mais certo é ser mais pequeno do que isto, e aproveitar, e nesta parte do topo fazer a mesma coisa. Portanto, eu sei que esta circunferência está muito grande, diminuí-la para o tamanho correto. Não sei o que é de fazer, mas acho que vou tentar ir pela sugestão da minha mãe, que neste preciso momento é a mais fácil que tenho. Vou na mesma tirar o topo, porque eu sei que o topo está demasiado grande e sobra-me na cabeça, fica feio. E hoje, como estou com algum tempo, acho que vou optar por isso e vamos ver no que dá.
é que eu fiz até agora? Enchi-me de coragem, desfiz tudo, quase tudo. Corrigi os topos, os 2 topos, portanto os 2 tecidos para o tamanho correto do topo da minha cabeça e fiz um novo molde para o corpo e lembrei-me que no primeiro vídeo eu efetivamente quando meto isto à frente da minha testa digo isto parece-me que vai ficar um bocado grande. Do corpo, que é a altura do chapéu, isto parece-me ser um bocado grande, mas logo se vê. Se calhar não era só uma parecença, era mesmo efetivo. A peça C não voltei a mexer e o que é que fiz na peça B? Reaproveitei o tecido que já tinha e cortei estes 2 à medida. Porquê? Porque a medida aqui está correta. A que eu já tinha era a mesma, metade da minha circunferência. Graças a Deus, a minha circunferência não mudou nos últimos dias. E este é agora, atualmente, o ponto de situação. O que é que eu vou fazer a seguir? Costurar. Vamos ver se isto agora vai resultar ou não. Eu estou com um bocado de medo que isto agora vai ficar pequeno demais, mas a verdade é que eu usei o método do livro. Pus um livro aqui em cima da minha cabeça, medi a altura e com essa altura acrescentei a margem de costura. Vamos ver no que é que dá. Também se ficar muito pequeno, já sabemos que a partir da minha pala está um bocado grande, pode ser que dê para compensar. Quero-me ver livre deste projeto. Não é porque não esteja a gostar, estou a gostar, é desafiante, é fixe, é frustrante ao mesmo tempo, que é um bocado chato. Portanto, vamos lá passar para a máquina. Rezem por mim. O chapéu que me deu mais trabalho de fazer em toda a minha vida. O chapéu que eu fiz e refiz umas 10 vezes até acertar com o molde. Finalmente acertei, embora acho que ele podia ser um bocadinho mais comprido. Ele é reversível e acho que o resultado final ficou super fofinho. Melhor que eu estava à espera. Eu cheguei a um ponto que estava a perder um bocado a esperança com o chapéu. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem acompanhar os próximos episódios, não se esqueçam de subscrever. Puderem, deixem like, partilhem com os vossos amigos, comentem, façam tudo isso. Se gostavam de participar na votação que decorre todas as semanas no Instagram, não te esqueças de seguirem Costura à Porta. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!